Vai dando feedback aí, vai dando feedback aí. Eu troquei aqui, botei meu 4G que é mais potente. Shalom, vai me dizendo aí. Ahn, Pronto, o pessoal já tá voltando. Tá ok, Daisy? Me diz aí se tá ok agora. Aí, achou, né? Pronto, muito bem. Tá vendo aí? É só clicar na foto que a gente chega. Tá ok agora, né? Pronto. É porque eu tava usando o Wi-Fi daqui é fraco, né? E aí agora eu tirei o Wi-Fi e o meu 4G, meu 4G é mais potente. Eliane também tá chegando aí na área. Tudo bem. Marilda chegando aí também, voltando, né? Então é isso, amados. Nós vamos. Eu tô querendo oração, porque a coisa está acontecendo. A coisa está acontecendo. Deus está trabalhando, e Deus está ouvindo as orações, Deus está derramando poder, está derramando unção, está derramando cura. Então, o que tiver de orar, agora é a hora. Levantar a oração aqui em clamor, levantar a oração aqui na concordância que a gente tem feito, que é isso que é importante, é essa concordância, é esse poder que move o céu a nosso favor. Lembre que Deus ele se move pelas nossas orações. Deus ele trabalha com o incenso que a gente envia para ele, né? As nossas orações são como incensos suaves, às narinas de Deus. Então, quando nós pedimos, ele atende, ele tende, ele gosta disso. Ele tem prazer em estar satisfazendo as necessidades dos seus filhos, né? Então a gente precisa orar, 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 né? Então, nós não podemos abrir mão, né, dessa qualidade, né? Nós não podemos abrir mão dessa, desse privilégio, né, de poder orar, de poder, de poder compartilhar as nossas petições diante de Deus. A Muriçoca tá demais aqui, viu? Olha aqui, ó a raquetezinha aqui, ó. Almira, seja bem-vinda. Ó, opa, não pegou. Ah, ô, rapaz, conseguiu escapar, mas vamos deixar para lá. Laizinha também chegando aí. Então, queridos, essa é a hora de levantar o clamor. Pai do Senhor, minha amada. Essa é a hora da gente colocar diante de Deus. Quais são as petições? Vamos falar aí, ó. Boa noite, paz, grande pedras e granito. Certo. Se apresente aí, meu querido. Será que é quem eu estou pensando? Bota teu nome aí para ver se você é quem eu estou pensando. É. E então, amados, as orações, todas elas que foram movidas aqui, né, no nosso zap, tá certo. Todos elas, Wellington, todas elas que nós fizemos, todas as orações que nós fizemos aqui, elas foram atendidas, todas as pessoas, Wellington, meu primo Wellington, não é isso mesmo? Primão, irmão de Rose, que esteve aqui há 2 ou 3 dias atrás, seja bem-vindo, Wellington. Então, todas elas todas as orações que nós fizemos aqui, Deus respondeu, né? A vida de Valnei, na vida de Rosivaldo. Eu acho que teve mais gente que agora não estou me lembrando o nome, né? Mas teve mais gente, teve mais orações nos outros dias aí que Deus tem respondido. Então a gente tem que colocar. Não, não pode ter. Queridos, se nós cremos em Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que Ele está acima do nosso entendimento, da nossa capacidade, que a gente sabe que para Ele não é impossível, a gente não pode ter restrição em oração a Deus. A gente fica muito confiando na nossa força, na nossa força, na nossa força. Você sabe qual era a diferença? O que fazia, o que gerava, o que produzia diferença na vida de Davi? Era justamente essa dependência de Deus que ele tinha.
era essa dependência de Deus, essa dependência que Davi tinha de Deus fazia diferença. Por isso que ele era o chamado, era considerado um homem segundo o coração de Deus. Meu querido e amado pastor Eliomar Ferreira, glória a Deus pela tua presença aqui, meu querido. Viu? Então, queridos, essa dependência que nós precisamos ter de Deus, do Espírito Santo, certo? É que vai fazer com que nós tenhamos uma vida espiritual vitoriosa. Então, nós precisamos aprender a orar, 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 orar. O que é que você tem de pedido de oração? Coloque aí. Coloque aí que Deus vai agir. Muita gente está preocupada. Momento, Covid, isolamento social. Eu também estou passando por isso, amado. Eu também estou passando por isolamento social, estou passando por tudo isso. Mas hoje, por exemplo, eu lancei um produto na internet. Por quê? Eu não vou permitir que as afrontas do inimigo me paralisem, porque o objetivo do inimigo é esse. E a gente tem que estar caminhando, conduzindo a nossa vida em vitória constante, porque Deus ele já nos deu a vitória. Ele já nos deu a vitória. Então, se não tem um pedido específico de oração, se houver, você precisa colocar aí agora, porque eu vou te dar somente 30 segundos para isso. Senão nós vamos entrar na oração, nós vamos entrar na oração normal, na nossa oração do dia, vamos orar pelo nosso país, orar pelas famílias do nosso país, orar pelos nossos governantes, todos eles em escala, sem nenhum tipo de posicionamento, mas simplesmente o posicionamento bíblico que nós como crentes devemos ter. Nós como crentes devemos ter o posicionamento bíblico de estar orando pelas nossas autoridades constituídas, que a Bíblia diz que isso agrada a Deus. A Bíblia fala que orar pelo presidente da República, orar pelo governador do estado, que são antagônicos pelo seu joelho. Então, oração por você, amado. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Tá certo, Deizinha? Eu tenho certeza absoluta que Deus vai entrar com um bálsamo de alívio sobre tua vida hoje. Então, orar pelo presidente da República, orar pelo governador do estado, certo? Que são partidos completamente diferentes, posicionamentos políticos antagônicos. Mas o que importa pra gente, você sabe o que é? Você sabe pela sua vida, mano. Sabe o que é? É orar pelo país. Saiu, porque tanta gente saiu, tá voltando, acho que tá oscilando a internet do pessoal, né? Então vamos lá, vamos pedir essas orações aí. Rosaura Gonzaga, seja bem-vinda, coisa boa, Rosa de Ouro. Então vamos orar, vamos nos posicionar nessa postura, nessa postura. Tira a pedra de Troy, certo? Não entendi o que é não, Marilda. Certo? Veja aí. Tá bom? Mas vamos lá. A oração pelo meu familiar de Covid, sim. Que tá de... Então aí já temos aí alguns pedidos de oração, né? Já surgiram bastante, coisa boa. Então vamos orar de um por um. Vou começar lá por cima. Começar desde a primeira, pedir primeiro por Deise. Depois eu vou pedir para Desilda, depois eu vou pedir para tirar essa pedra aqui. Eu não entendi, o Marilda, mas eu vou pedir, Deus sabe o que é tropeço na sua vida. Tirar pedra de tropeço na sua vida, tá certo. Letícia Lopes, isso aí, Letícia, vamos orar sim. Oração é poder. Pela irmã de uma colega, que o nome dela é Inês, está com edema pulmonar. Ok, vamos lá, vamos começar uma por uma. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, cada petição dessa noite, Senhor, nessa última hora desse dia 22 de maio, diante de Ti, te pedindo, Senhor, que o Senhor atente ao clamor de concordância da Tua igreja, a Tua igreja que está em oração, a Tua igreja que está diante de Ti, confiando em Ti, não confiando em si, nem nas suas próprias forças, nem nas suas próprias energias, nem nas suas próprios pensamentos, ou sua própria sabedoria, mas confiando em Ti,
crendo que o teu poder ele é suficiente para poder alcançar cada uma das nossas necessidades. Eu quero apresentar, Senhor, em primeiro lugar, ó Deus, as pessoas que precisam de cura, a oração por cura. Então, a oração por cura, eu quero apresentar a vida de Deise, Senhor, que colocou o seu joelho aqui, como isso tem sido um problema para ela, Senhor. Ela tem manquejado e necessitado de intervenções cirúrgicas. Mas eu creio, Senhor, que conforme está escrito na tua palavra, Senhor, conforme está escrito em Isaías capítulo 53, no versículo 4, Senhor. No versículo 4 e no versículo 5, sobretudo no versículo 5, quando diz, Senhor, que o castigo que nos trouxe a paz veio sobre Cristo, o castigo que foram as chicotadas nas costas que ele levou, que dali, ó Pai, verteu sangue, e aquele sangue nos produz em nossas vidas cura. Esse sangue seja derramado agora no joelho de tua filha, Senhor, e ela receba a cura em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Ó Deus, eu quero pedir também pela vida de Paulo Souza, Senhor. Paulo Souza que está, ó Pai, de Covid, assim como fizeste na vida de Valnei, assim como fizeste também na vida, Senhor, de Rosivaldo Melo. Eu te peço também pela vida de Paulo Souza, Senhor, que tu entre com providência e restaure a vida dele, Senhor. Restaure a saúde dele. Elimina, ó Pai, qualquer resquício dessa praga maligna chamada coronavírus na vida dele, Senhor, e traga cura para ele. Traga cura para ele no nome de Jesus, Senhor. Eu quero te pedir também, Senhor, ó Pai, pela vida da irmã Marilda, para que tire, Senhor, para que ela possa ter a visão clara espiritual, ó Pai, conseguir, ó Pai, se desviar dos tropeços que são colocados na vida dela, Senhor. Dos tropeços que atrapalham o avanço, o crescimento dela, Senhor. Mas que isso venha através da tua sabedoria na mente dela, a tua sabedoria nas decisões, nas escolhas, para que ela possa tomar as decisões corretas e os caminhos corretos, ó Pai, e parar, ó Pai, com todo tropeço que possa vir a acontecer na vida dela, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero também apresentar, ó Deus, a vida de Inesilda, Senhor. Ó Pai, fortalece o seu coração. Ó Senhor, traz a paz que ela precisa, Senhor. A paz de espírito que ela precisa, Senhor. Que só pode ser, ó Pai, dada por Cristo, porque a palavra de Deus diz, Jesus diz que a paz que ele nos dá, nenhum homem pode dar. Repreende todo espírito de perturbação, repreende todo espírito, ó Pai, de dúvida. Remove, Senhor, toda a ação do maligno que está tirando, Senhor, a sua tranquilidade, Senhor. Ó Pai, estabelece, Senhor, confiança no coração dela. Aumenta a sua fé, ó Senhor, conforme está escrito na tua palavra, ó Deus, que diz, Senhor, que tu és aquele que nos dá, Senhor, que nos dá mais fé. E assim, Senhor, faça a tua obra na vida dessas pessoas. Quero apresentar também, ó Senhor, aqui na tua presença, a vida, Senhor, de cada governante desse país. Ó Deus, eu quero apresentar a vida desde o presidente da República ao vice-presidente. Quero apresentar cada ministro, cada senador, cada deputado federal, cada deputado estadual. Ó Deus, quero apresentar também o nosso governador e o governador dos outros estados. Quero apresentar, Senhor, cada secretário de estado, cada um deles, Senhor. Quero apresentar também diante de ti, Senhor, o nosso prefeito e também os prefeitos das mais de 5.000 cidades espalhadas por esse país. Apresentar também a Câmara de Vereadores. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que nos seus corações seja plantado, ó Senhor, amor pelo povo, amor pela população. Ó Deus, que seja repreendido, anulado, cancelado todo espírito de divisão, Senhor, cujo objetivo é somente a busca pelo poder, mas que eles procurem se unir, Senhor, para o bem dessa nação. Ó Deus, que repreenda nas suas mentes também, Senhor,
Toda lei que seja oportunista simplesmente para ganhar votos, mas que contraria, ó Pai, os teus estatutos e as tuas vontades, como as ideologias de gênero, como as coisas, Senhor, que estão completamente fora do teu ordenamento bíblico. Ó Deus, em nome de Jesus, quero apresentar, Senhor, a vida, Senhor, de todos eles. Quero apresentar a vida também, Senhor, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, cuja importância na nossa vida também é muito grande, pela influência que eles têm. Ó Senhor, vai removendo toda iniquidade daquele lugar, vai retirando, Senhor, todo o senso de injustiça onde há justiça, para que o nosso país caminhe bem, de acordo com a tua vontade, Senhor. E eu te peço, ó Deus, que nós aprendamos, não só aqui nessa live, mas, ó Pai, a cada dia a orar, Senhor, por essas autoridades, porque a Bíblia diz que quando nós oramos pelas nossas autoridades, a nossa vida melhora. Ajuda-nos, ó Deus, a ter essa consciência da obediência da tua palavra, em o nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. É isso, queridos. Eu queria agora compartilhar. Oh, sua internet está fraca porque você está usando o Wi-Fi. Você está aí no quarto aí em cima. Por isso está fraca. Mas o pessoal aqui eu acho que está recebendo bem. Né? Tinham reclamado. Exato, tinham reclamado. E aí eu mudei para o meu 4G e agora está bem. Então eu acredito que seja isso. Né? Então, queridos, Josi, oh, que bom te ver aqui, menina. Coisa boa. Josi de Cajazeiras, eu não tô vendo Dé, hoje tá você e Dé não tá vendo? Amados, vamos ler aí, eu quero trazer um conceito espiritual profundo hoje, certo? Esse conceito, ele é fundamental para a gente entender a nossa vida como um todo, na íntegra, e saber distinguir as ações espirituais, as influências espirituais, como inclusive identificar, ter uma capacidade de discernimento espiritual mais clara, né? Porque eu vejo às vezes as pessoas confundindo coisas da alma com coisas do espírito, eu vejo às vezes as pessoas confundindo carnalidade com coisas da alma, apesar de haver uma conexão muito grande entre uma e outra, e com muita dificuldade de identificar as coisas espirituais, né? E é importante que a gente tenha conhecimento das coisas espirituais, porque as coisas espirituais, o Espírito Santo pode influenciar nas suas emoções, mas nem sempre o que é emocional é espiritual, certo? E muitas vezes também, nem sempre o que é emocional, muitas vezes o que é emocional é muito mais carnal do que espiritual. E a gente tem que ter esse entendimento. Né? Vamos lá, eu queria que vocês pudessem acompanhar comigo aqui, primeiro, 1 Tessalonicenses, é o primeiro verso que a gente vai ler hoje, que é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que diz assim, ó, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente e que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe aí a intenção bíblica, o direcionamento bíblico, para que nós mantenhamos conservado o nosso espírito, alma e corpo. Ou seja, não existe um espírito, existe uma alma, existe um corpo. Não existe um espírito que é ao mesmo tempo alma. É espírito, alma e corpo. Não existe uma alma que é ao mesmo tempo carne, não, ou corpo. Não, é espírito, alma e corpo. Há uma distinção, uma separação entre o espírito, entre a alma e entre o corpo. E a gente precisa entender, basicamente, qual é a diferença que existe entre os três, para que nós possamos ter capacidade de discernimento das afrontas, dos ataques, das situações que podem vir a ocorrer na nossa vida. Né? Primeiro, eu vou falar sobre o corpo, que é o mais simples. O corpo é essa parte externa que se comunica com o mundo. Então, o que é o corpo? O corpo é a nossa carne, nossos ossos e o nosso sangue. Então, essa parte exterior, externa, que se comunica com o mundo, se relaciona com o mundo cá fora, esse é o nosso corpo. É essa parte que tem esse contato com o planeta em si. É essa parte que sofre as influências desse mundo. E é nessa parte também onde você
onde a sobrevivência dele, a manutenção dele, depende das coisas desse mundo. Por quê? Porque a carne, ela se alimenta do que a carne veio da terra. E tudo que se alimenta da terra, tudo que veio da terra deve ser alimentado com o que vem da terra. A alma, o segundo elemento, ou a segunda parte da constituição da tricotomia humana, na teologia isso é chamado de tricotomia, certo? Ou seja, cotomia, né? Acho que é cotomia, dicotomia, tricotomia. Cotomia significa corte ou partes, três partes. Então, a segunda parte, que é a alma, é uma parte que não pode ser tocada, mas que ela é inerente ao homem. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele pegou o pó da terra e soprou, e o homem se fez alma vivente. Então, essa alma vivente, essa alma é o resultado da união do espírito com a carne, né? Do espírito com o corpo, com a parte do corpo. Essa alma é justamente essas percepções sensitivas que nós temos, essas percepções sensoriais. Na verdade, a palavra certa não é sensitiva, mas sensoriais. Ou seja, é o que o corpo comunica e aonde existe a conexão, onde existe o deciframento dessa comunicação do corpo. Então, o corpo ele se comunica com o mundo e a alma decifra esse mundo. A alma ela entende esse mundo, ela lê esse mundo. E isso se dá como? Isso se dá através dos sentidos. Então, audição, visão, tato, paladar e olfato. Nós percebemos o mundo, nós percebemos a existência do mundo através desses três sentidos. E é por isso que a alma, se você observar, eu falei aqui que o corpo era o que? Carne, né, ossos e sangue, basicamente é isso. Então vamos ver agora que a alma, ela é a vontade, as emoções e a sua mente, seus pensamentos. Então observe que sempre há uma relação tricotômica nisso tudo, ou seja, 3 em 3. E finalmente, o que é o espírito? Certo? O que é o espírito? O espírito é aquilo que vem de Deus. Certo? O espírito do homem, ele é uma partícula de Deus, uma partícula daquilo que veio de Deus. Deus soprou o seu espírito. Só que o espírito do homem sem Jesus é um espírito morto. Por isso que é um espírito com E minúsculo. Ele é um espírito sem vida. Por isso que a Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus, nós temos o nosso espírito vivificado. Foi esse espírito que quando Eva mais Adão pecaram lá do Éden, a Bíblia diz que Deus disse assim, certamente morrerás, e naquele momento Deus expulsou eles da presença. Foi esse espírito que morreu. E ali, naquela morte espiritual, houve a desconexão total com Deus. Porque a verdadeira vida é a conexão com Deus, que se dá por Espírito. Lembra que Jesus diz lá em João capítulo 4, que Deus é Espírito, e Espírito só se comunica com Espírito. Tanto que isso é uma tese bíblica que você pode hoje confrontar o Espiritismo, é que não há comunicação permitida por Deus entre espírito de mortos e espírito de vivos. Mortos são proibidos de se comunicar com vivos, pela Bíblia. Pela Bíblia. Eu não tenho aqui agora o versículo, mas quem já estudou comigo esses temas em escola bíblica dominical, já sabe que eu já mostrei esses versículos lá que a Bíblia fala sobre isso. Então o espírito vivo se comunica com o espírito vivo. Por isso que Jesus, quando ele foi interpelado pelos saduceus que não acreditavam nessa ressurreição dos corpos, sobre com quem deveria se casar lá no céu, né, as esposas que aqui na terra elas casavam e os maridos morriam, isso era uma lei judaica. Quando uma esposa perdia o
quando o marido de uma esposa perdia, ela se casava com o filho seguinte, que eles perguntaram isso para Jesus. Jesus disse que lá no céu nem se casa nem se dá em casamento, e que Deus é de Deus de vivos e não de mortos. Então, por quê? Porque aqueles que se relacionam com Deus, eles têm o espírito vivificado. O espírito vivificado, eles estão vivos em Deus, estão vivos para Deus. Então, como é que a gente agora aplica isso na nossa vida diária? Como é que você vai aplicar hoje na sua vida diária para que você tenha uma vida, um entendimento para saber o que é espiritual e o que é emocional? Queridos, as coisas espirituais, elas podem produzir sentimentos. Por exemplo, no momento da adoração, você pode estar num estado de adoração profunda. Eu não falei nem o que era o espírito do homem, né? Eu falei sobre o que era a alma, o corpo, o espírito, que é a adoração, a comunhão e a consciência. São os órgãos espirituais, são as três áreas espirituais. Então, quando você está na adoração, você está em adoração verdadeira, em espírito e em verdade, essa adoração, ela é uma comunicação direta com Deus, ela é uma conexão direta com Deus. Essa adoração, ela pode produzir um sentimento. Ela pode produzir um sentimento. Todo sentimento de ordem espiritual, ele, ainda que ele produza, por exemplo, lágrimas, ainda que ele produza um sentimento de profundo quebrantamento e humilhação, porque a adoração verdadeira chega a esse ponto que você se humilha diante do Senhor, em que você pode entrar em lágrimas, em quebrantamento profundo, mas não é um quebrantamento de tristeza, depressivo, no qual você fica para baixo. Não. Quando você termina um momento de adoração, normalmente você se sente leve, você se sente bem, você se sente forte, fortalecido, renovado, né? São essas as sensações que te vêm quando você passa por um momento de adoração, ainda que essa adoração te leve a quebrantamento, a lágrimas, e assim por diante, né? A renúncias e tudo mais, a arrependimentos e tudo mais. Mas existem situações na vida onde nós também entramos nesse processo de choro, de lágrimas, que ele não tem origem em Deus. E ele também não tem origem espiritual. Ele tem origem almática, ou seja, a origem na alma, origem nos sentimentos, certo? Origem nos pensamentos, origem e isso afeta também a vontade e nos distancia do Senhor, certo? Como é que a gente pode identificar isso? É justamente com o resultado após a situação. Algo que vem de Deus produz renovo. Algo que vem de Deus produz felicidade, produz paz. Algo que não vem de Deus e que pode ser provocado de origem almática, produz tristeza, produz depressão, sofrimento, angústia, produz sentimentos negativos. E aí você diz, mas pastor Eclésio, isso pode ser de origem demoníaca? Às vezes sim e às vezes não. Deus, quando trabalha no nosso espírito vivificado, nós temos uma proteção contra os demônios. Os demônios, eles não podem, olha o que eu estou dizendo aqui, eles não podem atingir alguém que tem um espírito vivificado. Não podem, porque os demônios pertencem ao mundo dos mortos. Dos mortos. O mundo dos mortos não se comunica com o mundo dos vivos. Nós vimos isso lá na passagem do rico e Lázaro. Então, o mundo dos mortos, os demônios, eles não podem influenciar. A Bíblia diz que Jesus desfez toda a obra do maligno em nossas vidas, mas eles podem sim, através de outros espíritos que não estão vivificados, ou seja, outras pessoas,
certo? Usarem pessoas, usarem situações para atingir o nosso emocional. Preste atenção nisso. Para atingir o nosso emocional. E aí é que mora a grande sacada, irmãos. Por quê? Por que a Bíblia diz que a gente precisa proteger, guardar o nosso coração? Certo? Porque o coração, assim como a mente, são centros de comando em nossas vidas. São centro de geração de ações. Lembre que toda emoção produz ação. Esse eu ensino sempre. Toda ação nossa é produzida pela emoção. Então, quando você consegue atingir de forma frontal e jogar nossas emoções para baixo, a tendência é de que nossas ações, nossos pensamentos e os nossos sentimentos estejam todos também para baixo, negativos, negativos. Então, queridos, a Bíblia diz que nós devemos guardar o nosso coração, proteger o nosso coração. Por quê? Porque o ataque inimigo não pode ser através do nosso espírito, porque o nosso espírito hoje está com Deus, ele está em comunicação, em contato com Deus. Então ele vai aonde? Ele vai tentar atacar na nossa alma. Na nossa alma. E como é que ele ataca em nossa alma? Como é que se processa o ataque em nossa alma? Gálatas capítulo 5, verso 17, ensina algo forte. Diz assim, ó, o texto, né? Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. E eles estão um em conflito do outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só, olha que coisa interessante. Não fazem o que querem. Essa é a versão NVI. Eu vou colocar uma versão um pouco mais antiga, que a gente entende melhor. Diz assim, ó, porque a carne cobiça contra o espírito. Eita, muriçocada, aqui tá uma benção aqui, viu? Opa, sai daqui, viu? Senão você morre. A carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne, e eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Observe que a luta entre a carne e o espírito é pelo querer. O querer é a vontade. A vontade está onde? Na alma. Então, a briga entre a carne, coisas do mundo, com o espírito, é pela vontade, é pelo controle da alma. Porque é a alma que controla as ações. Nossos sentimentos estão na alma, nossos pensamentos estão na alma e os nossos desejos, vontades estão na alma. Quando você tende... Então, como é que o inimigo age? Ele age para operar através da carne para atingir a sua alma. E como é que nós podemos nos proteger, certo? Não permitindo que nossa mente seja cheia com as coisas da alma, certo? Então, como é que a gente enche? Enche com as coisas do Espírito, o Espírito que vem de Deus. Se você pegar Gálatas 15, 5, 17, você vai ver que o Espírito que está falando aí é o Espírito com E maiúsculo, ou seja, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele cobiça contra a carne, a sua carne. A sua carne vai se opor ao Espírito de Deus. Então, queridos, se você está passando por um momento depressivo, de tristeza, de angústia, certo? Você tem que saber identificar de onde é que vem tudo isso. Lembre-se, toda angústia é sempre um ataque externo, vem de fora, não vem de dentro. O produto, o resultado é dentro, mas o ataque vem de fora, certo? Já o que vem do Espírito Santo, lembre do momento da adoração, do quebrantamento, são coisas que vêm de dentro. Que vem de dentro, não vem de fora. Você sente aquele renovo interior. Ninguém fora de você vê, mas dentro de você você sabe que existe. Você não sabe responder como, mas você sabe que é real. E essa realidade, né, essa geração é que a gente vai entender qual é a diferença entre um e outro. Hoje, esse momento é um momento de muito ataque do inimigo. Muito ataque. Mas é muito ataque mesmo. Né? Nós estamos passando por um momento agora de grande ataque de todos os lados. Todo esse problema da pandemia, da pandemonia, né? Como eu brinquei aqui em casa, da pandemonia, todo esse problema dessa incerteza financeira,
né, que está todo mundo sem saber como vão ficar seus empregos, né, como é que vai ficar a sua vida profissional, da questão da própria saúde, né? Isso tudo afeta. Olha o que eu vou dizer aqui agora, porque pode ser que esteja acontecendo com pessoas aqui que estão me ouvindo hoje. Afeta os relacionamentos. Afeta os relacionamentos. Às vezes, maridos que estão acostumados a sair, passar o dia todo fora, quando chegam em casa, começam a ficar dentro de casa demais. As mulheres daqui a pouco começam a ficar nervosas, porque o cabra está ali dentro, está chateando. Agora você tem que entender o seguinte, amado, isso tudo é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Às vezes a gente se sente impotente, a gente quer fazer algo e não consegue, não tem possibilidade, a gente quer ir para a igreja, não pode ir para a igreja, meu Deus, que falta que isso faz. A gente quer estar na presença do Senhor, mas irmãos, a gente tem que aprender, sabe o quê? A valorizar e se adaptar às coisas que Deus coloca pra gente, porque tudo isso aqui, tudo que está acontecendo aqui agora, Deus está sabendo, e você, no seu espírito, precisa entender uma coisa, irmãos. Isso faz parte do processo da palavra. No nosso culto matinal, meu pai faz um culto matinal, ele dirige um culto matinal diariamente aqui. Todos os dias, de domingo a domingo, após o café da manhã, né, ele dirige, ele abre a Bíblia e vai lendo capítulo por capítulo. Hoje ele já está no Salmo 65, e ele, todos os dias, ele lê um salmo, ele lê um capítulo e faz uma pequena exegese daquele capítulo, certo? E assim a gente vai crescendo e aprendendo mais e mais, mas uma coisa que a gente preste atenção no bate-papo que a gente estava tendo sobre a palavra, sobre essas coisas, é justamente a dificuldade que a gente acaba de não compreender, né, a relação entre o mundo e as coisas, e essa realidade toda do que está acontecendo, e a gente com dificuldade de estar na presença do Senhor de uma forma mais ampla, com aquele hábito, né, com aquele hábito arraigado somente que a gente já vem cultivando há tempos. Mas, amados, Deus está querendo também que você aproveite esse tempo agora, preste atenção nisso, para você buscar mais Ele, para você ter encontros com Ele, seu espírito se fortalecer. Seu espírito se fortalecer. Olha, seu espírito se fortalecer. A igreja precisa se fortalecer na palavra, precisa se fortalecer no relacionamento com Deus. O seu espírito vai lutar contra a sua sua carne vai estar sempre, a sua carne vai estar sempre cedendo às investidas. E se o seu espírito não estiver forte, se você não estiver espiritualmente preparado, fortalecido, se você não estiver espiritualmente revestido. E esse revestimento, irmãos, ele é unção, sim. Aqui, por exemplo, agora há a liberação de unção aqui agora. A liberação de unção. Mas não é só a questão da unção, é a questão também da presença. Da presença. Todos os dias precisamos buscar a presença de Deus. Porque o que vai nos fortalecer espiritualmente contra esses ataques é a gente saber, como aquela passagem em que Eliseu estava com Geazi lá naquele deserto, e Geazi, assustado, olhava para aquele grande exército que vinha para atacá-los e dizia: profeta, homem de Deus, olha só o tamanho do exército que vem contra nós. E o homem de Deus disse: calma, meu filho, porque atrás vem um exército que é muito maior, muito mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Então, atrás daquele exército que tentava cercar Eliseu, havia um outro exército muito maior. Muito maior. Porque isso é uma visão que o profeta tinha, porque era uma visão espiritual. Carnalmente, Geazi só conseguia ver aquele pequeno exército que estava ali para atacá-lo. Parecia ser maior do que as forças dele. Hoje, irmãos, é isso que o inimigo tenta fazer.
colocar-nos em situações que elas parecem que são maiores do que nós, parecem que são mais impossíveis da gente resolver, da gente alcançar, da gente chegar lá. E só que aí tem que lembrar, né, que se for expulso um terço lá do céu, tem 2 terços a nosso favor. Então, muito mais são os que são por nós do que os que são contra nós. Certo? Isso é palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela também mexe emocionalmente com a gente, mas a emoção que a palavra de Deus produz em nós é uma emoção de fortalecimento. Né? É uma emoção de levantar o nosso espírito. É uma emoção de você passar do nível do deprê, da depressão, da tristeza e entrar. Não quer dizer que você tem que sair sorrindo por aí. Não, alegria não significa gargalhar, nada disso. A alegria significa confiança. E lembra que a palavra de Deus fala lá em Gálatas, capítulo 5. Olha, vou ler aqui Gálatas, capítulo, um pouquinho logo depois. E diz assim, ó, veja só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Logo o segundo prisma do fruto do Espírito. É o prisma que eu falo porque o fruto não são os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito, é o resultado da ação do Espírito Santo em sua vida. O primeiro resultado é o amor e o segundo é a alegria. É a alegria. E a gente lembra o que foi que Neemias falou, que a alegria do Senhor é a nossa força. Não quer dizer que você tem que sair sorrindo, dando gargalhada. Não, é essa presença do Espírito Santo que a gente dá atenção, a gente não fica se ligando nas investidas do inimigo, não fica se ligando nos ataques de carnalidade que o diabo tenta fazer para poder desequilibrar as nossas emoções, porque lembre sempre disso, quando desequilibra as emoções da pessoa, do homem, o homem entra com facilidade na carnalidade, mas se você está ali equilibrado emocionalmente, a sua mente vai se conectar com Deus para se lembrar da palavra de Deus. Então, o que Deus diz a meu respeito? O que a Bíblia fala sobre mim? O que a Bíblia fala sobre a força em mim? O que a Bíblia fala sobre a presença de Deus em mim? O que a Bíblia fala sobre o que eu sou, quem eu sou, como o poder que há em minha vida, o poder da oração, o poder da palavra, o poder do agir de Deus? Tudo isso, amados, tudo isso está inserido, né? Está inserido. Nós já estamos faltando somente 9 minutos para encerrar essa live de hoje. Hoje está sendo um pouco mais longa do que o normal, mas é o Espírito Santo que está guiando. É o Espírito Santo que está guiando. Então, o que é que você precisa entender? Se você tem recebido influências espirituais, ou influências nas suas emoções, que tem mantido, te deixado entristecido, apreensivo, depressivo, ansioso, situações como essa, lembre-se que isso não são influências espirituais, são influências da alma. Da alma. Pode ser que o inimigo ao seu redor, através das situações circunstanciais, pode te levar a uma depressão. O inimigo pode usar pessoas, o inimigo pode usar situações como eu acredito que hoje essa situação toda que nós estamos vivendo no mundo, apesar da permissão de Deus, lembrar sempre disso, que Deus permite, porque Deus tem propósito, nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado, mas é uma ação que Satanás está aí fazendo todas essas coisas. Nós precisamos entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos entender, guardar o nosso coração, guardar os nossos sentimentos, guardar as nossas emoções e estar conectado com Deus o tempo todo, como foi a palavra, foi ontem, foi anteontem, do orar sem cessar, estar o tempo todo em espírito de oração, estar o tempo todo convicto do que você é, quem eu sou filho de Deus, eu sou mais do que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sempre nessa conexão, está precisando adorar, bota uma canção que te leve à adoração. Mas lembre, a adoração ela precisa renovar.
Ela não pode te deixar depressivo. Se você entra numa canção e essa canção te leva para a depressão, isso não é adoração. Mas se leva para um renovo, isso é adoração. Se leva, mesmo que você caia em prantos, mas depois você sinta aquele alívio, aquela paz, aquele gozo, aquela tranquilidade, isso é adoração. Entendeu, amada? Entendeu, amados? Então, essa palavra que eu queria deixar hoje, eu poderia ficar falando aqui muito mais tempo, né? Tem muito mais coisa para falar. Vamos ver se amanhã eu falo novamente sobre isso, né? A gente se aprofunda um pouquinho mais sobre isso, mas é fundamental que a gente tenha esse entendimento. Essa é a hora da gente virar essa chave, da gente ter o entendimento de que se algo está produzindo sentimentos que são negativos, esse algo precisa ser combatido por meio da palavra. É a palavra, vai ser sempre a palavra. Quem eu sou em Cristo Jesus, eu posso que. E aqui você tem que crer, lembrar disso. Irmãos, o que faz a diferença é a palavra. Sempre. Mas o que vai fazer com que a palavra seja eficaz na sua vida é o crer. É o crer. Tá certo? Então creia. Tenha confiança, tenha fé, tenha certeza de que Deus é contigo. Tá bom, amados? Eu sei que cura tá vindo aí, libertação, poder de Deus, restauração, vida no Senhor. Amém? Vamos orar, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui compartilhando essa palavra com os teus filhos, tuas filhas, todos eles, ó Pai, que nesse último momento do dia, nessa última hora do dia, dedicaram a ouvir a tua voz. Te peço que teu Espírito Santo os visite, Senhor. Teu Espírito Santo cuide dos seus corações. Teu Espírito Santo traga revelação da palavra, revelação, Senhor, do teu poder, da tua direção para a vida deles, Senhor. Revelação dos caminhos, dos propósitos, revelação, Senhor. Ó Senhor, acende a luz dos seus corações, para que eles possam, no seu coração, entender, Senhor, que tu está lá e que tu pode guiá-los nas suas vidas. Guarda-os e protege, dá uma noite abençoada de sono para cada um deles, para que teu nome seja glorificado em o nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, é o seguinte, essas lives estão ficando gravadas no IGTV. E eu já subi algumas também para o YouTube. O meu YouTube, Pastor Eclésio. Não é o YouTube da igreja e nem é o YouTube Eclésio Filho, não. Assim também como o Instagram que eu uso para essa palavra é o Instagram Pastor_Eclésio. Teve até uma dessa semana que eu usei lá no da PIB, mas foi sem querer. O objetivo aqui é somente desse daqui, porque esse aqui, para que a gente possa separar, né, os cultos das lives, a gente possa fazer uma coisa mais organizada. Então, compartilha aí, pede as pessoas aí para seguir, vamos fazendo acontecer esse trabalho para que mais pessoas possam ser alcançadas, possam ser abençoadas, né? No mais, queridos, Deus abençoe vocês aí, tenham uma boa noite, Deus abençoe a todos, né? Domingo amanhã tá aí de novo às 23h, e domingo lá no culto na igreja, em nome de Jesus, vamos encher aquela sala do YouTube lá, tá certo? Vou gravar daqui ainda, vai ser feito ainda por aqui, certo? E Deus abençoe vocês, você que vai estar ministrando para a glória de Deus, em nome de Jesus, beijo no coração, tchau, tchau.